Descanso entre as séries. Será que você está fazendo isso certo? Será que a gente precisa descansar 30, 60, 90 ou 120 segundos? Qual é o período certo de descanso entre uma série e outra? Será que você está fazendo certo? Você vai se surpreender, hein? Valeu, pessoal. Siga aí depois a vinheta que o vídeo de hoje está top. Valeu, fui! Fala galera do Médio Musculação, tudo tranquilo com vocês, tudo de boa? Aqui quem fala é o Jorge, estudante de medicina da 8ª fase, e é um prazer aqui estar falando com vocês. Antes de tudo, pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, siga a gente lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo também. Lá eu tiro dúvidas, inclusive, pessoal, lá eu também dou dicas também, caso vocês tenham alguma dúvida, coloco alguns vídeos pequenos para vocês estarem vendo, se atualizando. Dicas pequenas, mas que auxiliam muito o resultado de cada um, beleza, pessoal? Comentem aqui embaixo também o que vocês acharam do vídeo, sugestão, crítica e tudo mais, porque é de grande valia para o canal. Beleza, pessoal? Bora pro vídeo então. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a questão do descanso entre as séries e tem muito mito envolvendo a isso, tá? Então peço que vocês estejam extremamente atentos e que vocês voltem o vídeo quando vocês não entenderem alguma coisa, beleza? Bom, antes de a gente falar propriamente dito da questão do descanso entre as séries, vamos falar um pouco sobre o nosso corpo. O nosso corpo, ele é plenamente buscador por um estado de equilíbrio dinâmico, que a gente chama de homeostase. Ou seja, quando a gente foge um pouco dessa homeostase, o corpo vem e traz de volta. Ele tende a manter esse corpo equilibrado, né, para as atividades que a gente tem durante o nosso dia a dia. Por isso que a gente diz equilíbrio dinâmico. Conforme a gente muda nossas atividades, o nosso corpo muda também, ele se adapta, no caso. O nosso corpo é adaptável. Como a gente sabe que o nosso corpo é adaptável, ele, no caso, ele se molda a diversos estímulos e mantém uma homeostase, nosso corpo também ele varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem o seu período de tempo adequado de descanso. Umas precisam de mais, outras precisam de menos, ok? Claro que ninguém vai fazer 5 minutos de descanso, né, pessoal? Vamos fazer um período entre um certo número e outro número que eu já vou falar para vocês. Mas nada de coisas absurdas de intervalo de tempo entre uma série e outra, beleza? Tá, e aquela coisa que sempre dizem, quem quer perder gordura faz 30 segundos, quem quer ganho de massa magra descansa 2 minutos. O que que isso tem a ver, o que que é verdade e o que não é verdade, né? Pessoal, aqui embaixo eu vou deixar um monte de artigo para vocês, de estudo que eu me baseei para falar sobre isso com vocês, estudos que eu já tinha visto também. Então, tá tudo aqui embaixo na descrição, vão atrás, lá vai estar tudo bem explicado para vocês também. Mas vamos por partes, né, pessoal? Lembra quando eu falei lá no início que o nosso corpo ele é adaptável ao ambiente que a gente está inserido? Conforme esse ambiente muda, o nosso corpo também muda para tentar seguir a homeostase interna e externa dele, tentar se aderir, vamos dizer assim, se adequar ao ambiente ou situação que ele está inserido. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Existe um estudo, na verdade, foi feito um estudo com 12 mulheres, é uma amostra pequena, então é um estudo que a gente tem que tomar muito cuidado. E nesse estudo eles pegaram 3 grupos. Desses 3 grupos, eles avaliaram o seguinte: eles colocaram os 3 grupos e os 3 grupos fariam 3 séries de 12 repetições com o mesmo número de carga. A diferença entre esses 3 grupos é que um tinha um período de descanso de 30 segundos, outro de 60 segundos e outro de 120 segundos. E no final eles iam achar a conclusão desse estudo, o que haveria de diferente em padrões sorológicos, ou seja, eles iam ver qual é a quantidade de GH, testosterona ou outro hormônio que diferencia entre esses grupos todos, ok? No final, na conclusão desse estudo, eles verificaram que o GH e a testosterona estava mais alto no grupo que fez, no caso, né, a periodização de descanso de 30 segundos, ou seja, aquele que descansou menos. Olha só uma coisa bem interessante, você pode até estar se pensando agora, nossa, eu vou treinar igual um louco e vou só descansar 30 segundos, GH aumentou, testosterona, é isso aí, tá show. Veja bem esse estudo. Esses 3 grupos, as 3 mulheres utilizaram da mesma série, mesma carga e mesmo número de repetições. A diferença foi o tempo de descanso. Pessoal, é óbvio que o nosso corpo é extremamente inteligente.
Qual é o hormônio responsável ou muito responsável pela síntese proteica? Tanto a testosterona quanto o GH. Qual é o hormônio que é extremamente benéfico para a perda de gordura, queima de gordura? Testosterona, óbvio. O que a gordura faz? A gordura, quando a gente quebra a gordura, ela gera energia e muita energia. Como a gente perdeu o tempo de descanso e a gente sabe que durante o descanso, um descanso prolongado, a gente repõe vários substratos. A gente repõe ATP, a gente recompõe glicogênio muscular, enfim. Contudo, se a gente tem um período menor de descanso, a gente não vai conseguir produzir esse ATP de forma adequada. A gente vai ter que utilizar de outro substrato energético. No caso, o glicogênio vai ser utilizado também. Mas gordura pode ser recrutada também. Onde eu quero chegar com isso? Pessoal, é óbvio que esse grupo que fez 30 segundos, ele vai possuir uma carga de testosterona maior e GH maior, porque o nosso corpo está precisando de mais energia e está precisando de mais síntese proteica. Óbvio, pessoal, se a gente diminui o período de descanso, e a gente está fazendo com o mesmo número de carga, o mesmo número de série entre os outros grupos, a gente precisa fornecer a esse grupo substratos que a gente perdeu e não está conseguindo recompor. Porque para recompor ATP, para recompor glicogênio muscular de forma satisfatória, a gente precisa de mais tempo de descanso. E a gente tirou um pouco esse período de descanso. Ou seja, eu tenho que estimular, dar ou pedir combustível ao corpo para gerar essa potência. E essa potência estaria associada ao quê? À energia. E quem que vai, no caso, quem vai ser a chave para gerar essa energia? A chave hormonal, os hormônios. No caso, testosterona e GH. Então, o aumento de testosterona e de GH estimula a perda de gordura. Por quê? Porque o corpo está precisando de energia para ser recomposta nesses 30 segundos. E por que a síntese proteica também aumenta? Pessoal, óbvio, vai aumentar a testosterona, aumenta o GH, síntese proteica aumenta. E por que a síntese proteica precisa estar aumentada? Reconstrução muscular. Até porque a gente tem que entender uma coisa, nessa questão de a gente estar tentando dar energia para o músculo, né, para ele fazer a sua função em 30 segundos, é preciso também que ocorrer também uma quebra proteica também nesse quesito. É óbvio, pessoal, porque a gente não vai perder só glicogênio, só gordura, vai perder também proteínas. E é preciso que esse músculo seja regenerado o mais rápido possível, para ele desempenhar a função que é devida a ele, no caso, né? Então, é óbvio que esse grupo, em relação ao de 60 segundos e 120 segundos, vai ter um período, vai ter, no caso, um número maior de testosterona, maior de GH, porque ele precisa repor energia, ele precisa fazer uma melhor reconstrução muscular para em 30 segundos ele desempenhar aquela função que foi devida a ele, que foi estimulada a ele. Ele precisa que ocorra esse aumento de testosterona e GH. Ou seja, essa ideia que a gente passa por aí que, nossa, o de 30 segundos é melhor ou não é, enfim, para a questão de perda de gordura e tudo mais, é uma verdade, mas é uma verdade entre aspas. Porque agora pensa comigo, esse grupo de 30 segundos aqui, ele fez com a mesma carga que os outros, mesmo número de séries e de repetições, beleza? Porém, se esse grupo faz com menos carga ou menos repetições, o resultado não seria o mesmo, pessoal. O resultado na questão de aumento de GH e testosterona não seria o mesmo. Ou seja, a questão do tempo de descanso tem muito a ver com a questão de como está sendo feito a execução do exercício, a periodização do exercício, como está sendo realizado a questão mecânica desse exercício. Nada adianta, no caso, a pessoa descansar 30 segundos e fazer 2, 3, 4 séries, enquanto o outro grupo que está descansando, por exemplo, 2 minutos, 1 minuto, está fazendo 8 séries com a mesma carga, 12 séries com a mesma carga. Você consegue entender que a questão do descanso no treino em si tem muito a ver com vários pontos. Não é apenas a questão de, eu vou descansar menos e vou perder gordura. Pessoal, depende muito, depende de vários pontos, vários eixos. Depende da carga, depende de tudo, depende da mecânica do exercício, do número de séries e tudo mais. Agora pensa comigo, pessoal. Vamos supor que a gente pegue esses 3 grupos novamente.
né? A gente pegou os 3 grupos novamente. E o grupo de 120 segundos, a gente vai aumentar a carga em relação ao grupo de 90 segundos e o de 60 segundos. Existem estudos também, pessoal, que falam que o aumento de carga, o aumento progressivo de carga está associado ao quê? Aumento de testosterona e GH. Então, vê se dá para entender. O nosso corpo, ele tenta se equilibrar ao meio conforme a solicitação que o meio dá a ele. Ou seja, se eu vou aumentar a carga, eu preciso de mais síntese proteica, reconstruir o meu músculo, fazer com que o meu músculo ele cresça, né, no caso, para gerar mais contração e gere mais energia para que ele faça aquele exercício. Porque aqui vai ter a reconstrução, no caso, de reconstrução muscular desse músculo em si. Essa reconstrução é, obviamente, acrescida de força para ele desempenhar aquela função. Por isso que, se a pessoa vai aumentar a carga de um exercício, é óbvio que a testosterona e GH dessa pessoa vai aumentar. Então, vê se você dá para entender. Uma pessoa que faz com 120 segundos, ela vai ter um aumento de testosterona e GH? Vai. Porque ela colocou o seu corpo para um novo estímulo. A questão toda aqui está em estímulos. Se você coloca o seu corpo para ser estimulado, não importa a questão de duração, importa a questão que você esteja levando o seu corpo ao, vamos dizer assim, ao estresse físico. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É assim como aconteceu com o grupo de 30 segundos. Claro, é óbvio, se colocar esses 3 grupos, os 3 fazendo o mesmo número de séries, o mesmo número de repetições e com a mesma carga, qual grupo vai ter mais dificuldade? O de 30 segundos de descanso. Por isso que vai aumentar o GH e testosterona para fornecer ao corpo capacidade para desempenhar aquela função. Óbvio, pessoal, óbvio. Então essa questão de descanso no treino entre as séries é muito, mas muito, muito individual. A questão aqui, pessoal, né, no caso do ganho de massa magra, no caso de perda de gordura, está associado mais à questão de estímulo, a questão do estímulo em si. Se é mais séries, se é menos séries, se é uma carga mais volumosa, uma carga menos volumosa. Claro que você não vai fazer um período de descanso entre as séries de mais do que 2 minutos, a não ser que o seu objetivo seja força. Porque quando a gente tem um objetivo como força, a gente vai precisar de mais tempo de descanso, porque a gente vai ter que fornecer todo o ATP, vai ter que recarregar aquele ATP novamente, né? Que é uma bateriazinha que a gente tem no nosso músculo, uma bateriazinha reserva, uma bateriazinha que sempre está ali para gerar um pico de energia nos primeiros segundos, depois utilizar da creatina e depois utilizar da glicose em si, no caso. Claro que tudo isso é dinâmico, né? Mas para aqueles que querem ganho de força, no caso, é preciso, né, que a gente recarregue esse ATP. E quando a gente está fazendo, no caso, a hipertrofia muscular ou perda de gordura, no caso, a gente não consegue recarregar tão bem esse ATP ou às vezes nem recarrega o ATP, ok? Então, para ganho de força, é óbvio que o período de descanso entre as séries, até porque o número de repetições diminui, mas a carga vai lá em cima, é óbvio que nesse grupo a gente precisa fornecer um período de descanso maior, coisa de 3 minutos, muitas vezes 4 minutos, entre cada uma delas, que o volume é muito grande e a gente precisa fornecer o máximo de substrato energético para esse músculo em si. Mas para ganho de massa magra e, no caso, para perda de gordura, é extremamente necessário que a gente verifique a questão do estímulo. Estímulo é o que vai determinar. Como falei ali na questão do estudo, é óbvio, se a gente pegar 3 séries de 10, 2 grupos, com a mesma carga, um de 30 segundos e um de 60, 120 segundos, é óbvio que o de 30 segundos vai perder mais gordura, porque ele precisa fornecer energia. É óbvio, pessoal, é óbvio, né? Isso depende muito do estímulo em si. Agora, se a gente pegar o grupo que fez 30 segundos, e esse é um estudo que deveria ser feito, pessoal, pegar um grupo que fez 30 segundos de uma carga X e pegar outro grupo que fez um período de descanso de 2 minutos com a carga 2x, é aí que a gente deveria avaliar a questão do ganho de massa muscular e a questão de perda de gordura. Qual é melhor que o outro? Porque aí a gente vai colocar em jogo a questão do tempo, a questão do peso em si que a pessoa está levantando, da carga que a pessoa está levantando, e isso vai fazer um contrassenso. Mas avaliar 2 grupos com o número de carga igual,
o número de repetições igual e o número de séries iguais, e só tendo o tempo diferente entre um e outro, é óbvio que o que tiver menos tempo, ele vai possuir, obviamente, maior benefício na questão de perda de gordura e até manutenção da massa magra também. É óbvio, pessoal. Portanto, pessoal, é extremamente necessário que a gente não pergunte, quanto tempo que eu vou precisar, 30, 60, 120 segundos, mas sim perguntar qual estímulo eu vou dar ao meu músculo. Eu vou dar um estímulo de carga muito alta, então eu vou precisar de um tempo de descanso maior, para mim conseguir desempenhar aquele exercício de maneira satisfatória, no caso. Agora, se eu vou fazer um exercício, no caso, de 30 segundos de maneira satisfatória, mas com um menor número de carga, então esse é o tempo adequado para mim. Veja bem o que eu disse ao longo desse vídeo todo. Tudo depende do estímulo que você está dando a esse músculo. Se você está fazendo as séries certas, se você está fazendo com a biomecânica certa, não fazendo de qualquer jeito, roubando com outras musculaturas, enfim. Se você está respeitando a alimentação, né? Que nada adianta também você fazer um treino super mega power top e a sua alimentação for um lixo, né? Não adianta nada. Então eu vou resumir para vocês alguns pontos desse vídeo inteiro para deixar tudo de maneira bem fácil e de maneira bem limpa para vocês estarem aproveitando. Antes de qualquer coisa, pessoal, antes de perguntar qual é o tempo que eu preciso de descanso, é fundamental então que eu veja quanto de estímulo eu vou dar ao meu corpo. Se eu vou utilizar de uma carga maior, é preciso que eu tenha um tempo de descanso maior, até 2 minutos. Se eu vou dar um estímulo menor de carga, com às vezes um número de repetições maiores, eu posso utilizar, no caso, de um período de descanso menor. Levando em conta isso, leve em conta também a questão de biomecânica. Não adianta você fazer um treino com muita carga e estar fazendo errado os exercícios, fazendo errado a execução. A execução é extremamente fundamental. Não adianta você pegar 50 quilos no supino e vai até. Mal desce a barra até o peito, nem chega ao peito, fica um palmo longe do peito. Não adianta, pessoal. A questão aqui envolve muito maior do que o período de tempo de descanso. A questão aqui vem biomecânica, a sua alimentação, o seu período de descanso, envolve todos os fatores que compõem a hipertrofia ou perda de massa gorda no corpo. Então, antes de perguntar qual é o melhor período de descanso e tudo mais entre as séries, verifique você mesmo qual é o seu estímulo dado ao corpo. Se é mais carga, você precisa de mais tempo de descanso. Se é menos carga, você precisa de menos tempo de descanso. Esse aumento de testosterona e GH que muitos falam, que tem muita gente falando, que aumenta em X, aumenta em Y e tudo mais, e a gente fica com aquele nó na cabeça, está relacionado plenamente ao estímulo que a gente dá ao nosso corpo. Depende apenas disso. Vai aumentar a testosterona e GH se a gente utilizar, por exemplo, de 2 minutos de descanso entre uma série e outra, com a carga lá em cima? Vai aumentar a testosterona e GH. Vai aumentar a testosterona e GH se a gente fizer um período de descanso menor, 30 segundos, aquela coisa pauleira e tudo mais? Vai aumentar também. Depende da biomecânica do estímulo, como você está dando esse estímulo ao corpo, ou seja, a execução em si, e todos os outros fatores externos, questão de sono, alimentação e tudo mais. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficarem com alguma dúvida, deixe aqui embaixo, pessoal. É extremamente importante que vocês deixem aqui embaixo as dúvidas de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Agradeço demais por estarem aqui também. Siga a gente lá no Instagram, compartilhe o vídeo, curta e se inscreva no canal. Beleza? Valeu, falou, fui!